80% das pessoas desaparecidas no Espírito Santo são adolescentes, a maioria meninas. Para a polícia, o problema está dentro de casa, na falta de estrutura familiar. 959 capixabas desapareceram em 2013. 787 foram encontrados. 172 ainda não se tem notícia. A irmã de um amigo meu, que fugiu semana passada com o namorado, e até agora ninguém tem notícia. Todo mundo já pôs a notícia nas redes sociais, já deram queixa na polícia do desaparecimento. E a família está preocupada, desesperada, Traz um transtorno danado, todo mundo fica preocupado. Esta situação é real no Espírito Santo e muito, mas muito preocupante. Pelo menos 80% dos desaparecidos no Espírito Santo são adolescentes. É o que aponta uma estatística da Polícia Civil do Estado com base em 2013. Mas o que mais chama a atenção da polícia é que as meninas entre 12 e 17 anos são mais. Foram 310 contra 135 meninos. E muitas delas, revoltadas ou até mesmo rebeldes, acabam fugindo de casa. Na faixa etária de 12 a 17 anos, somem mais meninas do que meninos, mas a proporção é muito maior. E já na faixa adulta, somem mais homens do que mulheres. As meninas, geralmente, elas somem mais em virtude de envolvimentos com pessoas, de desentendimentos com a família, famílias desestruturadas, não existe qualquer tipo de diálogo entre famílias, muitas vezes maus tratos por parte de pai, por parte de mãe. Então, em virtude disso, elas acabam se envolvendo com outras pessoas, às vezes que até conhecem em redes sociais ou através de colegas, e essas pessoas desaparecem. Mas um fato positivo é que grande parte das pessoas desaparecidas são encontradas pela polícia e vivas, porque as pessoas que morrem, desaparecem e morrem, são muito poucas. 12, 13, 14, 15 anos. A lista de meninas desaparecidas é grande. São muitas histórias comoventes. Gabriela Cardoso Gomes, 13 anos, fugiu de casa no dia 5 de fevereiro. Disse à mãe que ia arrumar para ir à escola na casa da prima, que mora no mesmo bairro da Serra. A mãe suspeita que a filha tenha fugido com um cigano, que é casado com a prima da menina. Esse cigano diz que eles moram no Rio, lá em Salvador, e fica no Rio e Salvador. Já chorei ontem, ontem. Já tem 8 Eu quase nem durmo direito, custo dormir na cama pensando, Os casos não param por aí. No início do mês, Ana Caroline Casemiro da Silva, 12 anos, fugiu de casa em Cariacica. Na semana passada, uma menina de 14 anos foi morar com um homem de 42 anos, diácono de uma igreja evangélica da Serra. A garota acabou sendo estuprada. Ele está preso. Segundo o delegado, a raiz do problema está na falta de estrutura familiar e sugere atitudes. Se houvesse um trabalho melhor, um trabalho social, onde as famílias estivessem mais estruturadas, melhor estruturadas, certamente isso não ocorreria. Você vê esse caso dessa menina, essa criança que desapareceu da Bahia de Teixeira de Freitas e que foi encontrada aqui com um senhor de mais de 40 anos, com família, é um caso clássico, onde você observa que a mãe é separada do pai, a mãe tem um relacionamento com um homem casado, tem vários filhos de pais diferentes. O pai da menina envolveu-se com a menina também de 13 anos de idade. Hoje a menina está com 16. Então não existe qualquer entendimento entre a família. E a menina é de boa índole. A menina que frequenta a igreja, se você observar, ela tem uma preocupação muito grande, em especial com a mãe. Ela quer estudar para dar uma vida melhor para a mãe. Os dias passam e a angústia só aumenta. Assim como de muitas famílias, Dona Creuzeni vive dia após dia à espera da filha. Casos de suicídio estão se tornando cada vez mais frequentes. Aqui no estado, só nas últimas semanas, 2 homens perderam a vida ao se jogar da terceira ponte. Mas o que leva uma pessoa ao suicídio? Como a família e os amigos podem ajudar a evitar esse tipo de tragédia? Sobre esse assunto eu converso agora com o psicanalista Ítalo Campos. Doutor Ítalo, boa noite. Obrigado pela presença do senhor. Obrigado pelo convite. É isso mesmo, os casos estão aumentando ou os casos agora são mais divulgados, são mais comentados?
As duas coisas. Nas últimas décadas, os casos de suicídio têm aumentado no Brasil. Nós podemos colocar de 1980 até hoje, aumentou em torno de 26%, 27% o número de suicídios no Brasil. E também tem sido mais divulgado, tem sido mais espetaculoso até as formas do suicídio. Como exemplo, no nosso estado, o fato da Terceira Ponte ter sido um local escolhido para esse ato e tem grande repercussão, porque são locais que têm filmagens, têm visibilidade, então também a visibilidade desses casos tem aparecido mais. Agora, o senhor acha que é um problema que tem que realmente ficar ali escondido entre a família, entre os amigos, ou precisa ser divulgado, precisa ser falado? As pessoas precisam discutir o suicídio como um problema de saúde pública? O que acontece é que a história do suicídio na humanidade sempre foi colocada escondida. O suicídio era tido como um tabu, um crime contra si mesmo. As pessoas, até hoje, os judeus não enterram um suicida no seu cemitério. Então, na história da humanidade, o suicídio sempre foi algo extremamente perturbador para nós que ficamos vivos, a ponto de ter existido lei que punia com multas os familiares daquele que suicidava. Então, nós temos uma história que o suicídio não pode ser tocado. Nós, da saúde pública, achamos que é verdade. O suicídio, como outros eventos de grande repercussão, contamina na sociedade. Mas é muito mais a forma de como apresentamos essa notícia, de como tratamos esse tema, que ele pode ser pior ou melhor para a sociedade. A notícia pode ser veiculada como algo que questiona nossas relações sociais, nossas inquietações internas do ser humano, ou pode ser apresentada como um grande espetáculo e que fica só nesse nível de espetáculo, aí sim é nefasto. Porque o nosso objetivo aqui na Record News, a gente tendo essa conversa, é exatamente discutir o que leva ao suicídio, né? Porque geralmente ele vem de um problema de depressão, ele vem de um problema de ansiedade. E a saúde pública no Brasil está preparada para tratar o que vem antes do suicídio? O que poderia evitar essa tragédia? Na verdade, a questão do suicídio é tão complexa que ela é um problema tratado pela saúde, mas é, antes de tudo, aquilo que questiona o ser humano frente à existência, que mostra a fragilidade do ser humano frente à existência. Então, nós temos suicídios que são causados por questões extremamente íntimas, não é? As psicoses, por exemplo, é um campo onde o índice de suicídio é alto entre os psicóticos, mas tem os suicídios que são provocados em pessoas normais, que são provocados, que acontecem entre nós. Naquele momento de desespero. No momento de desespero, no momento de pressão e em determinados momentos culturais e civilizatórios. Quer dizer, se nós falamos que está aumentando o suicídio, há algo no momento da atualidade, na atualidade, que favorece para que o sujeito parta para esse ato, que é um ato irreversível. Isso é importante, porque qualquer outra coisa pode se reverter, pode se consertar, mas a vida, uma vez, não se conserta mais. Ela se esvaiu, acabou. Então, esse ato irreversível, radical, violento, está aumentando na nossa sociedade. Temos que nos perguntar, então, o que está acontecendo. E o que a família pode fazer? Qual é a diferença entre a pessoa que fala, eu vou me matar, e a pessoa que realmente tem coragem de tirar a vida? Como é que a família pode perceber essa diferença, ou ela é muito sutil? A diferença é muito sutil. Nós temos que considerar sempre qualquer menor aviso. Temos que levar em conta, temos que dar crédito à palavra das pessoas. Isso dito de maneira geral. Porque, na verdade, você, muitas vezes, especialmente dentro da família, que não observa nada do que uma pessoa, do que um membro daquela família diz. Do sofrimento que, às vezes, outras pessoas estão vendo estampado e a família não quer ver. Na verdade, então, sinais são dados, às vezes mais explícitos, às vezes menos explícitos, e isso faz uma diferença.
Porque às vezes uma palavra dada num momento desse pode adiar e pode até não acontecer fazer com que essa decisão não seja tomada. Desista. Mudar um destino. Todo um destino. O pessoal do Corpo de Bombeiros sabe muito bem disso. Quando eles intervêm e adiam um pouco... E conseguem aquela negociação. Uma negociação, uma ponderação, porque muitas vezes a pessoa fica tomada, não tem uma palavra para ser colocada naquele lugar do desespero e parte para o ato desesperado. Então, a família é fundamental. A família sanguínea é uma família de amigos, de colegas, não é? Essas pessoas que estão próximas. Então, saber o que é verdade e o que não é o limite, o liame é muito sutil, é muito frágil. Então, é melhor que considere, sim, alguém falou em suicídio ou falou em algo próximo ou sinônimo disso, é importante ser considerado. Mas é importante eu dizer que qualquer um de nós, normal, neurótico, podemos pensar em dar o cabo, em dar o fim à nossa vida. No momento de um término de um amor, de um emprego, no momento de um desespero por uma frustração, né, a gente imagina que poderíamos também não passar por aquele sofrimento, que a gente quer evitar o sofrimento. Mas pensar não é a mesma coisa que fazer. Então, se nós pensamos, não quer dizer que vamos fazer. E é preciso também entender que para tudo na vida, como o senhor mesmo disse, doutor, para tudo na vida tem um jeito. Né? Para todo problema tem uma solução. O único é a morte. Sim, e o importante para isso, para todos nós, é usarmos a palavra. Talvez o que tenha na contemporaneidade seja uma falta da palavra. A falta de poder colocar no simbólico algo que a gente ainda está ali no nível muito do inominável. Quando a gente dá um nome, quando a gente dá uma palavra, a gente dá um contorno e dá um apoio que pode mudar totalmente o destino daquilo que estava ensaiado. Doutor Ítalo, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite. Bom, e os casos de suicídio são o tema da nossa enquete da semana. Na sua opinião, os suicídios devem ou não ser noticiados? Sim, devem ser noticiados. Não devem ser noticiados. Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. No próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Nós voltamos já.